Olá, eu sou Natasha Bazuni, agente imobiliária da Remax Elevari, e eu tenho uma casa de gestão no Tamboré 10, de uma proprietária que é muito querida, e eu vim aqui hoje no escritório de arquitetura Sidônio Porto conversar com o arquiteto que idealizou essa casa para falar um pouco mais para vocês, para contar os detalhes dessa casa, para a gente entender a alma dessa casa. Esse é o Márcio Porto. Obrigada, Márcio, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Natasha. Queria que você contasse um pouquinho a história do seu escritório e um pouquinho a história dessa casa também. Perfeito, Natasha. Obrigado pela oportunidade. Eu queria comentar que o escritório tem uma trajetória já bastante longa no mercado, de muitos anos, que foi uma trajetória que nos possibilitou lidar com projetos de diversas dimensões. Quem começou o escritório foi o Sidônio, junto da Lúcia, e depois de um período já de consolidação já definido, eu entrei como sócio e participo e sou autor de vários dos projetos. O escritório sempre fez projetos para essas áreas ligadas a empresas, como bancos, como indústrias, grandes conjuntos administrativos, mas também trabalha na área institucional, como escolas, edifícios públicos. Tivemos a oportunidade de trabalhar com projetos especiais para empresas como Petrobras em alguns períodos. E essa área residencial, a gente já convive com ela diariamente desde o início do escritório, independentemente do momento de demanda mais para um lado ou para o outro. Essa demanda de residências de alto padrão, especialmente, a gente sempre buscou desenvolver de uma forma bastante elaborada, bastante precisa, específica, buscando atender aos anseios das pessoas a cada um dos momentos que a gente está vivendo a realidade do mercado. E essa casa da Márcia e do Beto, para nós é uma casa que tem a gente tem uma admiração muito grande pela obra. O casal é um casal incrível, uma família muito bacana. E a gente pôde, nesse terreno deles, fazer uma casa que ela, ao mesmo tempo, possibilita uma vida externa muito confortável, porque existe um jardim muito grande, e ele é somado a uma área verde do condomínio na esquina, que acaba se integrando visualmente, paisagisticamente, nesse conjunto das áreas externas da casa, que tem piscina, sauna, churrasqueira, uma área de convívio bastante confortável e ampla, abrangente, que atende muito a vida do dia a dia da família, e também quando a família está com convidados, com outras pessoas que gostam de ter junto do convívio familiar. E as áreas internas têm toda a qualidade de ambientes necessários para o dia a dia da vida da família, com os itens necessários, como área de convivência, a sala de TV, a sala social, a sala de trabalho. Cada um tem o seu quarto, são suítes bastante amplas, os espaços também foram concebidos de forma a terem as visuais de dentro para fora. Então a pessoa, seja no espaço que ela tiver, ela tem uma apreensão de todo o entorno, que é um entorno muito bacana. Tem, por um lado, essa área verde do condomínio contígua às áreas sociais da casa, e por outro lado, que é o acesso da casa, o acesso principal, você tem uma vista de uma área verde eterna, uma área verde que já estava lá gravada desde o início do condomínio, do projeto, e a gente explorou bastante a partir da sala, a partir dos quartos, como se ter essa sensação de ligação com a natureza. E isso eu acredito que tenha dado uma condição muito confortável para o dia a dia da vida na casa, Isso é interessante porque a casa, ela não começa ali no primeiro andar, Então a entrada dela já tem uma escada que ela já começa num outro nível. Exato, Natasha. Isso é uma observação interessante, porque o terreno é um aclive e a gente procurou colocar a área de maior
convivência de um maior número de pessoas, toda no nível só. Então a gente pode dizer que a gente chega, vamos dizer, num nível inicial de entrada, em que você, ao transpor, ao subir um lance de escadas, você chega nessa área do térreo, que é propriamente dito, que é um térreo bastante amplo, que pega desde da sala de estar, pega a sala de refeições, a sala de almoço, a cozinha, a churrasqueira e toda a área da piscina, a área da sauna. Então a gente transpõe o nível uma vez, mas uma vez transposto, quem vai visitar, quem vai conviver diariamente com a família, socialmente, de forma íntima, vai estar num nível muito amplo, né, em que não vai precisar subir, descer meios níveis, não vai precisar subir, descer pequenos degraus, que é uma coisa que já na época que a gente projetou, a gente achava que não era muito confortável, né? E em termos de acessibilidade, então, isso fica extremamente positivo, né? Inclusive é legal porque lá já tem um espaço reservado para elevador. Isso. Né? A casa já foi prevista para que os proprietários, caso queiram instalar um elevador, para dar acessibilidade, eventualmente para uma pessoa que seja portadora de necessidades especiais, ou uma pessoa que está carregando bagagem, equipamentos, possa ter o elevador como um meio de facilidade para transpor esses desníveis que acabam existindo, porque a casa ela não é totalmente terra, ela tem 3 pavimentos. Sim, bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre a fachada, porque quando a gente olha a casa de fora, a gente não consegue imaginar o mundo que tem lá dentro. Verdade. Né? Porque quando você entra na casa, você tem eu pelo menos senti isso, né? No primeiro dia eu tomei um susto, porque eu falei, nossa, quanta luz, né? Muito clara. É verdade. Então, mas é uma luz natural, né? Sim. Claro. Então esse contraste da fachada com o interior. Claro, Natasha, é verdade. A casa ela é muito ampla por dentro, né? Quem vê de fora tem alguns indícios de que ela tem essa amplitude, tem alguns indícios daquilo que é interno, né, como essa área de convivência, por exemplo. Quem vê de fora tem uma ideia de como é a sala, como a partir dos jardins você vai ter o desdobramento lá dos espaços sociais, mas era uma premissa do projeto, né, que quem tivesse internamente vivendo o dia a dia da casa tivesse privacidade. Sim. Né? Então, a gente busca sempre nos nossos projetos dar muita transparência para os espaços, né? Mas como é que você faz isso para ter privacidade com transparência e com amplitude? Esse é um desafio de projeto bastante ousado, assim, que a gente sempre usa como uma forma de resolver bem as arquiteturas, né? E então, uma vez que você ingressa na casa e chega no principal espaço, vamos dizer, no principal hall de entrada, você tem uma amplitude que dá para a casa uma certa magnitude, que é importante, né? Que a pessoa tenha essa sensação de, que espaço bacana que eu tô, como é exuberante esse espaço, completado pela natureza, que você vê através de uma série de aberturas que dão vista para o jardim, dão vistas para o céu, a claridade que entra na casa através de uma abertura estrategicamente posicionada em cima da sala é muito grande, então a gente vê que o céu é bonito, tá azul, tem sol, as nuvens. Também percebe o dia que o clima já não está tão bom, tá chovendo. Então é uma forma da gente, dentro da casa, ter a natureza dentro de casa, mas estando ao mesmo tempo abrigados das intempéries e com uma certa privacidade que é fundamental para o dia a dia de uma casa como essa. Muito bacana. E outra coisa bem interessante também que eu desde os meus 8 anos de idade, eu acompanho meus pais que sempre trabalharam no mercado imobiliário e também construíam. Então, o meu passeio de final de semana era, vamos olhar uma casa, vamos ali conhecer alguma coisa. Então, eu não me lembro de ter visto um banheiro com pé direito duplo e também com não sei se ali a gente chama de clarabóia no banheiro, né? Mas também essa luminosidade até nos banheiros. É verdade, né? Natasha.
Os banheiros eles têm essa característica de ter um pé direito mais alto para poder possibilitar a criação de uma, você pode chamar de clarabóia, lanterninha, iluminação zenital, de forma que a gente consegue uma ventilação natural, né? Sem precisar pôr o banheiro na fachada. Porque o banheiro na fachada, ele vai ter uma janela ao alcance da mão, que tudo bem, é uma característica que é interessante, mas ao mesmo tempo você perde a privacidade quando você está no banheiro, você tem que fechar a janela. Do jeito que é concebida a casa, a ventilação é plena nos banheiros, né? Nós não temos problema com questão de umidade, pelo contrário, a ventilação é plena, sem necessariamente também ter que se criar um equipamento automatizado para poder fazer a ventilação é natural. Sim. E o pé direito mais alto, ele também dá conforto, né? Ele não é só um pé direito mais alto, ele tem um pé direito mais baixo e mais alto, então essa variação de pés direitos no banheiro dá uma curiosidade interessante, dá privacidade, dá iluminação natural e ventilação natural. Então eu acredito que seja uma solução muito bem resolvida, inclusive para quem olha a casa de fora, porque você não fica vendo a vista do banheiro quando você anda em volta da casa, tá certo? Você não vê quando anda pela rua, ou a rua de baixo, ou a rua que circunda o terreno, né, indo para cima, você não tem essa vista devassada de quem está dentro do banheiro. Pelo contrário, essa privacidade, você não precisa se preocupar com ela. Quem está dentro do quarto, por outro lado, tem a vista total lá de fora, né? E se quiser mais ou menos privacidade, com a persiana que está lá, persianas incríveis, super bem instaladas, de qualidade, também você resolve bem. Bacana. Agora eu queria falar um pouco da sauna. Sim. Que é uma parte super legal dali, né? Que ela é aberta e tem acesso à piscina. É verdade, Natasha. A sauna é uma coisa bastante interessante dessa casa, né? Porque ela é aberta, mas funciona plenamente como sauna. Como se fazer uma sauna aberta? Na verdade, não é que ela é aberta, ela tem vamos dizer, um selo hídrico, né? Vamos dizer, ela é fechada com a própria água da piscina. Isso, os né? termos técnicos, né? Exato, né? Porque que acontece? Você entra na sauna, ela é climatizada da forma como qualquer outra sauna eficiente é. Só que a gente tem uma característica bem curiosa, que é uma parte da piscina que entra para dentro da sauna por baixo de uma das esquadrias, que tem esse selo, quer dizer, é um fechamento que tangencia a água, de forma que o calor não sai, ele fica contido na sauna, ou seja, dessa forma a sauna funciona plenamente como qualquer outra sauna, mas não é uma sauna qualquer. Por quê? Se você quer pular na piscina, você não precisa sair da sauna e pular na piscina, tomar frio, que de repente pode estar num dia frio, né? Você já entra na água pela própria sauna e sai para o lado de fora através da piscina, se quiser. Se não, pode sair pela porta também. E a piscina, a continuidade dessa piscina que sai de dentro da sauna, ela é, por um lado, ela tem o deck da piscina, né, que é uma coisa super confortável, você está naquela beira da piscina com o pé na água, ou que você quer mergulhar, você pula e tal. Tem um spa também, né? E próximo ali está a churrasqueira também, né? Tem esse conjunto de sauna e churrasqueira que funciona super bem. E por outro lado, o desnível do terreno, isso é uma característica que eu explico para que as pessoas entendam assim. Existe uma composição plástica, é quase escultural. Do outro lado da borda da água, né, do espelho d'água da piscina, existe um muro de contenção que vence o desnível da topografia e que tem um acabamento que vem de dentro d'água, com o próprio acabamento da própria piscina, e que forma um painel. É quase um painel, é quase uma escultura, né? Que dá aquela característica de... acaba ambientando essa área social com um aspecto plástico interessante, né? Um aspecto um pouco escultórico, que as pessoas olham e falam, pô, que legal isso aqui, mas elas nem sabem por que é legal. Mas tem esse elemento de composição que é dado para o projeto na hora que está se projetando. Muito legal.
Agora, se você fosse morar nessa casa hoje, Sim. o que você mudaria nela? O que eu mudaria? Olha, Natasha, eu não mudaria nada, né? Mas dá para se fazer alterações, dependendo do proprietário que venha morar nessa casa, dá para se fazer alterações. É engraçado, uma vez eu como pertenço a uma família de arquitetos que já trabalham, né, como eu falei, no mercado há muito tempo. Quando meus pais, eu tinha 9 anos de idade, eu mudei para a casa onde meus pais ainda moram hoje, aqui em Alto de Pinheiros. É uma casa que foi projetada por eles e foi construída por eles, né? Uhum. Então é uma casa que eu adoro, sempre adorei, e eu não apenas todos os amigos nossos, pessoas, é uma casa que sempre chamou muita atenção, com esses espaços amplos internos também. Uhum. E bem, o tempo passou, eu fui fazer arquitetura e no primeiro um dos primeiros exercícios que a gente fez na faculdade era o seguinte: a gente tinha que desenhar a planta da nossa casa e propor uma reforma, né? E eu propus lá uma reforma qualquer que meu professor falou: você não tem que propor nada, a casa ela não tem que ser reformada, ela está pronta do jeito que está. Tinha um detalhe lá que era uma ampliação dos quartos nas duas extremidades. A varanda era uma varanda, as varandas nas duas extremidades dessa casa dos meus pais era uma varanda bastante confortável, mas um pouco grande, e que os quartos foram aumentados para cima dessas varandas. Uhum. Então, isso o professor avaliou. Assim, mas eu propus um fechamento de uma área ampla dessas, que tem, né, como existe na casa da Márcia, do Beto, e meu professor não gostou. Ele falou: pô, você ia tirar A, mas você vai tirar A menos porque você fez esse fechamento aqui. Então eu acho que eu aprendi a lição. Eu, no caso da casa deles, eu não mudaria nada, mas dá para mexer, sempre dá para mexer. Sim. E aí é um pouco em função do usuário, né? Cada pessoa, cada usuário tem a sua demanda, uma casa, então tem demandas íntimas, demandas pessoais específicas que podem ser atendidas. Aí eu acho que é uma questão de se discutir com quem eventualmente quiser fazer algum ajuste, né? Alguma reforma, e a gente está à disposição para conversar a respeito, para poder orientar, dar uma solução que vai atender a solicitação e ao mesmo tempo ser algo que vai se completar, né? Não vai entrar de forma estranha. Exatamente, isso que eu acho muito legal, né? Porque como vocês entendem exatamente a função e o objetivo de cada coisa ali, né? Como seria mudar? Exato. Quer dizer, faria sentido aqui ou isso ia quebrar com toda a ideia do projeto? Perfeito. Né? Então perfeito. Ter alguém que de fato, né, construiu e acompanha o caminho faz toda a diferença. E eu acredito nessa ideia também. Legal. Eu queria agradecer, né, por toda essa aula aqui de arquitetura, especialmente essa atenção e esse carinho por essa casa que nós temos também. Que bom. Tanto que a gente dá nomes assim para cada imóvel, e essa justamente chama Casa Relaxing. Casa Relaxing, adorei o nome. Porque é o que você sente quando você está ali, né? Que você pode relaxar, pode aproveitar, fica bem naquele ambiente. Eu acho que essa questão da energia é muito bacana, né? Que bom, Natasha. Não, a gente é que agradece a oportunidade de conversar com vocês, de falar dessa casa da Márcia e do Beto, da família deles, que é uma casa que para nós foi uma experiência super legal de fazer, como cada uma das casas que a gente faz é uma experiência única, né? Sim. Cada uma das casas que a gente faz é uma experiência única, e eu acredito que foi um resultado legal que a gente acabou conseguindo em função das características do terreno. Não é um terreno convencional, retangular, é um terreno que tem uma forma é uma forma trapezoidal. Isso. E como eu falei no começo da conversa, é um desafio. E além disso ele tinha essa área verde, que torna o desafio mais desafiador, mas ainda mais interessante, porque como fazer essa área conviver, trazê-la para dentro, não sendo nossa, né? E ela é uma casa em L, né? Exato, o formato à disposição em L da casa no terreno. Esse partido é um partido que nem sempre ele funciona, mas em algumas situações ele é ideal, porque a gente consegue colocar nas pontas, né,
do DCL os ambientes e no vértice a prumada, que é o que aconteceu. A gente colocou a prumada de escadas, onde eventualmente pode existir um elevador, e na continuação, por um lado e por outro, os ambientes. Então você usa esse vértice para circular em torno dele e por ele, e acessar os ambientes por aí. Ele encaixou de forma perfeita no terreno. Sim. E no interior, né, dessa figura a gente tem a área de convivência, né? Então encaixa realmente muito bem. Legal. Muito bom. Obrigado. Né? Foi ótimo e vamos vender outras casas também. Perfeito, né? Natasha. Daqui de vocês. O que vocês quiserem conversar em outras ocasiões, para nós estamos à disposição, vai ser sempre um prazer. Parabéns para vocês pelo trabalho. Obrigada. Fomos teletransportados para casa e a gente veio falar dela, dos detalhes dela diretamente aqui, não é, Márcio? É isso, Natasha. Hoje é legal porque o dia está muito bonito. Estamos num contexto super bom para falar sobre a casa e é bacana assim esse espaço, né, que é um espaço de chegada, que é um átrio, né, a gente chama de átrio porque ele tem essa amplitude toda e a escada ela fica aqui, né, o espaço onde eventualmente um dia pode ser colocado um elevador se for necessário é esse aqui. E esse espaço eu gosto muito dele porque ele tem que ser um espaço marcante, um espaço de chegada da casa, né? E ele é o ponto de articulação de uma ala da casa com a outra. Então, nele a gente faz a escada articular as duas alas, a passarela faz a articulação das duas alas e esse piso todo aqui onde nós estamos nele, ele fica praticamente aliás, ele fica sem desníveis, né? Esse nível onde nós estamos aqui é o nível social da casa. Então a gente tem aqui a sala de estar, a sala de jantar, o home, o escritório, a piscina, a área social toda e tudo. Então a pessoa chega na casa, sobe um nível para acessar esse nível que nós estamos, e aqui acontece tudo em termos sociais da casa, né? Isso é muito legal porque você não tem que ficar subindo e descendo escadinha, degrau, não, tá tudo aqui, né? Plenamente acessível. E esse espaço aqui, como a Natasha apontou, ele tem uma geometria toda caracterizada por quadrados e triângulos, né? Essa geometria, ela é assim porque ela é exatamente o ponto de encontro de duas alas bem retangulares da casa. Então, quando a gente vai estudar o projeto, a gente estuda a forma da casa a partir da implantação. E a implantação da casa sugeriu para nós esse formato, né? É uma coisa que a gente faz porque a gente quer e faz também porque o terreno pede, é um mix das duas coisas. Então, quando a gente olha, eu me inspiro muito em um projeto que eu faço, num arquiteto americano chamado Myron Goldfinger. É um arquiteto que fez muitas casas em Long Island, numa parte muito bonita da cidade de Nova York. E esse espaço aqui, a casa toda, mas esse espaço aqui tem muito a ver com uma série de projetos dele, que tem passarelas, tem mezaninos, tem aberturas zenitais, ao mesmo tempo que a escada ela é toda vazada, né? Se vocês olharem no detalhe da escada, é de degraus vazados e os peitorils são todos em vidro. Então isso, e das passarelas, dos mezaninos também. O que acontece? A gente tem um objeto dentro do espaço, ele está acolhido, vamos dizer, por uma geometria favorável que no final ela é caracterizada por uma composição de triângulos e retângulos e quadrados, mas ao mesmo tempo parece que não ocupa espaço. Os objetos estão aqui, a arquitetura está aqui, mas ela não obstrui, ela é vazada, ela é ampla, ela se presta ao que aquilo para o qual ela é projetada, mas ela ao mesmo tempo enfeita, enriquece, ela não cria um obstáculo para a vista, não cria obstáculo para a luz, muito pelo contrário. Olha só a luz que a gente tem aqui, um dia como esse, que é um dia bonito, um dia de sol, um dia frio, essa luz ela é extremamente necessária aqui dentro. A casa fica agradável, não é, Natasha? Exatamente.
Eu acho que esse é um dos pontos altos da casa, porque tanto a claridade entra aqui o dia inteiro, porque o sol nasce lá, atravessa e se põe aqui, e também muito destacado pelos moradores é lua cheia. Quando tem lua cheia, você enxerga a lua daqui. Então dá para fazer umas coisas muito gostosas aqui, aproveitando as noites. Agora eu quero ir lá fora para a gente falar sobre um detalhe super importante, que é a questão da privacidade que essa casa oferece. Vamos lá? Vamos lá, Nath. Primeira coisa que agora de fora a gente consegue perceber muito claramente é que a casa ela é em L, né? Tendo ali aquela passarela que conecta os dois lados. Desse lado fica a suíte master e do outro lado ficam as outras suítes. Além do que aqui você vê lá fora, você vê a rua, você vê as pessoas, mas as pessoas não enxergam aqui dentro. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia. Claro. Essa composição da implantação nesse formato em L ela é viável, né? Porque tem aquele espaço interno que eu comentei agora, o átrio, que articula as duas alas. Uma ala que você tem aqui no pavimento superior, a suíte master e o estúdio, e na outra ala são mais 3 suítes. Inclusive tem uma área de serviço que a gente fez aqui em cima, que facilita todo o cuidado da roupa de cama, das toalhas, dos serviços de casa, né, do equipamento do enxoval. E então aquele espaço do átrio, como ele articula essas duas alas, ele tem essa grandeza, né, exatamente para as pessoas, através dele, poderem ver a casa toda e entender essas duas alas da casa. E a gente olhando daqui, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem essa ligação com esse espaço interno e externo, essas duas alas, elas dão, elas acolhem, né? Isso aqui é como se a casa estivesse nos abraçando, né? Ela abraça essa área social, abraça o jardim, abraça a piscina, por um lado. E por outro lado, a gente tem a ligação com a área externa, que é essa área verde do condomínio, que ela é integrada à realidade da casa. Ela dá o distanciamento necessário da casa até a rua. Com isso a gente consegue também fazer uma casa sem muros, porque o jardim, ele por si só já funciona como um isolamento. Só que aí a gente tem que ter um jardim bonito, e a Márcia, ela cuida muito bem do jardim, o jardim fica sempre bacana. Então o jardim, ele, ao mesmo tempo que traz essa área verde para próximo, para dentro da casa, ela cria a privacidade que a gente precisa. Se vocês forem ver, né, ouvir, a vida está acontecendo ali na rua, os carros estão passando, as pessoas estão andando, mas essa intensidade, ela não está presente aqui dentro. O que está presente aqui é a natureza, tanto da área verde do jardim, por um lado, quanto através das vistas da casa, né? A implantação também permite, né, com esse padrão que nós fizemos, que a gente tenha vista para os dois lados. A casa tem ventilação cruzada e vista cruzada para os dois lados, o que é importante para a gente ter as vistas, por um lado, mas também para que o sol ele participe, ele esteja presente em todos os ambientes. É claro que a gente pode controlar a intensidade e onde o sol vai chegar ou não, mas a gente precisa ter condição dele chegar. Ele não pode ser obstruído, e esse partido arquitetônico, assim como as aberturas que foram feitas, proporcionam essa ligação, tanto visual quanto da luz do sol, quanto da ventilação natural. Muito legal. Outra coisa que é importante a gente destacar, que aqui é uma área gourmet, mas ela tem diversos ambientes. Então você tem um primeiro ambiente aqui com todo retrátil, um momento aqui para brincar aqui nesse balãozinho, balançozinho. Essa outra área aqui com essa mesa. Temos uma outra mesa, então em dias quentes você consegue aproveitar tudo, e quando tá frio, abaixa aqui esses toldos e você tem um outro ambiente aqui. Então tudo isso é uma versatilidade muito bacana que essa casa oferece. Tá um clima bom, tá tudo, né, quente, deixa tudo aberto. Esfriou, choveu, fecha, e ainda assim você consegue usar essa área.
Isso é muito legal. É verdade, essa área ela é ampla, né? Assim como a casa toda ela é muito ampla, né? Mas não sobra espaço, porque a gente tem uso para todos eles, né? Ao mesmo tempo que tem uma área mais social ali ligada ao escritório e a área de home theater, por lado de cá a gente tem uma área mais também social, mais de lazer, ligada tanto à cozinha, né? A cozinha, a gente abre essa janela aqui, tem a ligação total com a cozinha, e a vida da casa ela gira muito em torno da atividade gastronômica e culinária na cozinha, e a outra atividade também gourmet, que é essa de churrasqueira, áreas, uma vida, vamos dizer, social, gastronômica externa. Você tem as duas qualidades, né? E aí é onde juntam mais pessoas, porque na cozinha a pessoa está integrada, mas está produzindo, né? Aqui não, ela está produzindo, está integrada e realmente integrada. As pessoas estão aqui convivendo em volta da mesa, fazendo churrasco, assando pão, fazendo uma pizza. E então, no final, essa amplitude corretamente distribuída, né, que é como a gente fez, possibilita que as atividades sejam feitas da forma desejada, da melhor forma possível, e são realmente muito feitas. Ela é muito intensamente usada, essa casa, que a gente sabe, né? Falando da sauna que a gente comentou, dessa pequena passagem, vamos mostrar aqui para vocês como é que é aqui. Então vamos lá, Márcio. Olha só, Natasha, se não fosse um horário de expediente, eu até mergulhava aqui agora, porque dá vontade, né? É o que o pessoal faz. As crianças e os adultos adoram essa brincadeira aqui, de ficar aqui na sauna, tomando sauna, e na hora do calor e tal, dá um mergulho, já sai lá na piscina, depois volta. As crianças adoram, né? Uma coisa que a Márcia me contou, que a hora que as crianças descobriram isso aqui, elas quase vieram dormir na sauna. Mas é muito legal, porque você tem a ligação com a luz natural através do vidro, tem a ligação com a área social através da piscina, mas é uma sauna normal, que funciona normalmente com os estários aqui. Muito bom, essa ideia agrada muito quem tem criança pequena. Ah, com certeza. A cozinha ela é bem ampla, né? Tem uma área de café da manhã, almoço eventualmente, a área de preparo também ela é muito ampla, é muito funcional com essa ilha aqui. A coifa integrada em todas as direções, e como eu falei, né, a gente tem a abertura de um lado e do outro, que promove essa ligação da ventilação, da iluminação naturais. Isso, querendo ou não, a gente estando aqui, talvez a gente não perceba, mas põe uma parede aqui para você ver. É outro espaço, acaba o espaço. Sim. Né? Essa qualidade você não tem em qualquer casa. Tem que ser uma casa singular para conseguir, como é o caso dessa casa. Perfeito, isso é muito interessante, porque você tem essa sensação de amplitude. Então, de um lado você vê a área gourmet, do outro lado você também tem uma janela que você não está com aquela sensação de emparedamento. Quando você está em qualquer área da casa, você enxerga tanto a piscina, a área de lazer, quanto a reserva também. Então, isso aproveitou muito bem, né? O fato de ser uma casa num lugar alto do condomínio, e também ela está de frente para uma reserva, que não muda nunca mais essa vista. Com certeza, vista eterna, né? Vista eterna para a natureza. Essa reserva a localização da casa é muito estratégica por todas essas razões que a gente falou, especialmente por causa da reserva. Sim. Vamos lá, então, ver outros detalhes. Como eu comentei agora há pouco, a escada ela é toda vazada e permite também essa passagem de luz que a gente tem nos espaços de quartos, né, através das janelas. É uma forma de desmaterializar a escada, né? Como assim desmaterializar? Me explica. É uma forma de fazer o objeto existir sem que ele tenha uma presença muito ostensiva, porque é bonito na arquitetura a gente ter objetos leves, né? A arquitetura, uma casa, né, desse porte, ela, dependendo do projeto, ela pode ser um objeto visualmente pesado, né?
maçante, maçudo, uma coisa que a gente olha e não permanece interessados por mais tempo, né? E aqui não, como os detalhes foram pensados para que ela, apesar do tamanho dela e da amplitude, fosse uma casa agradável de se estar. Como é que a gente faz isso? Obviamente dimensionando corretamente os ambientes para você ficar confortável, mas com elementos de aberturas, né? Então a gente tem aberturas através de esquadrias, janelas, esse teto solar aqui que traz muita integração com o céu, né? Mas quando eu falo que a escada se desmaterializa, ou um peitoril como esse, é em função do uso de uma estrutura metálica leve, ou seja, são perfis robustos, mas com pouca dimensão, e aberturas onde possível. Então, se a gente puder não ter o fechamento do degrau, do espelho do degrau, a gente não vai ter, que é o que a gente fez aqui. Os degraus são abertos no espelho, os peitoris são abertos abaixo do peitoril, através mais fechados com vidro. Né? Os montantes, eles são os mais delgados possível, né? Então aqui, por exemplo, né, você tem uma barrinha bem delgada que ajuda a vencer o vão, mas que ajuda a estabilizar, né? Contribui, no final o conjunto é todo estável, mas dá essa sensação de leveza se comparado a um peitoril fechado, a um peitoril mais robusto, mais em alvenaria ou em concreto, né? É isso. A desmaterialização de um espaço como esse se dá quando você faz o espaço, mas cria as aberturas necessárias para que ele não fique tão presente, embora você esteja dentro dele. Muito legal. E outra coisa que é encantadora aqui também é essa divisão, né, que a gente tem aqui no quarto, porque é um quarto bem grande, né? Ele tem uma metragem bem bacana. A cama fica toda voltada também para a área verde, mas você também mantendo a privacidade, né? E ela separa do banheiro com... Não tô conseguindo abrir aqui. Foi. Separa do banheiro com essa... E olha que legal a amplitude que dá essa varanda. Então, um pouquinho dessa ideia de trazer, né, toda essa claridade para o quarto. Aqui é um quarto amplo, né, com a cama posicionada na direção da varanda, e um momento de descanso, de relaxamento, um dia quente, você quer ficar deitado na cama, lendo um pouco, olhando para a paisagem, existe toda essa natureza aqui. Claro que tem uma vizinhança grande, hoje o condomínio está super ocupado, né? Mas o paisagismo, as áreas verdes, eles promovem essa suavidade, eles suavizam a presença do meio construído em relação aos interiores da casa, né, que é onde a gente fica, né? Então aqui fica muito agradável se a pessoa quer sair, quer ler um livro aqui na varanda, quer pôr uma espreguiçadeira, quer contemplar a vista, ver a cidade à distância, né? Esse é um espaço perfeito para isso, que é fundamental para um quarto de casal, né? Para a suíte master, né? E esse elemento que a Natasha comentou de separação do quarto em relação ao banheiro, nada mais é que um biombo, nada mais é que um armário, né? Um armário em função de biombo, em que a gente, quando entra por aqui, a gente está dentro do closet. É um closet grande, com espaço para bastante roupa, né? Que é importante, né? A gente ter essa organização. E esse espaço também dá privacidade em relação ao banheiro, ou seja, a pessoa está dormindo, está na cama, e o parceiro ou a parceira resolve no banheiro, levanta, vem aqui, fecha a porta, a atividade do banheiro e o momento de descanso não são comprometidos, pelo contrário, eles estão isolados um do outro, mas não com uma parede de isolamento, mas com a própria arquitetura, com o próprio layout da arquitetura. O banheiro tem uma condição muito legal também. Ele tem esse box que é quase uma casa de banho, né? Essa jacuzzi super equipada,
a luz natural, né, como a gente falou, entra muita luz natural, muita ventilação, então você não tem inconveniente de banheiro não fica frio, e um dia frio, hoje é um dia frio, o banheiro tá agradável, né? Não cria mofo, é uma forma muito higiênica de se fazer o espaço, né? Muito bom. Então o armário aqui é o que não falta, né? Tem ali, tem aqui, tem aqui. Armário e churrasqueira. É um item bem importante. Exatamente. E por fim, desse lado ficam as outras 3 suítes, que são as suítes principais, mas também, como você destacou, como o Márcio destacou, tem um quarto de apoio, com um banheiro também, porque uma babá, uma cuidadora pode também estar presente. Então é claro que cada pessoa que for vir, né, vai definir se ela quer manter a cor, se ela quer mudar a cor, claro, né? Isso é um detalhe. Sim. Agora, o que eu achei interessante, justamente esse pé direito aqui do banheiro. Então, eu queria que o Márcio falasse um pouquinho dessa ideia de deixar também aberto ali. Sim. Eu vou comentar. Primeiro, estamos aqui no quarto, né? A gente vê que é um quarto que tem um pé direito bom, é um pé direito confortável. Dá uma proporção boa em relação ao tamanho da planta, né, altura e planta, dá uma abertura bacana em relação para colocação das janelas, então a gente tem bastante vista lá para fora, tem condição de controlar a integração através das persianas e temos armários, quer dizer, o layout também do quarto são possíveis vários layouts, né? E aqui no banheiro, o banheiro é uma suíte, né, integrada, então uma coisa que é confortável você ter a suíte, né? E esse pé direito alto ele possibilita uma ventilação e iluminação naturais que dão a mesma condição de higiene, né, que a gente comentou naquele outro banheiro que a gente viu agora, que por outro lado tem uma janela na altura de peitoril, né? Mas ao mesmo tempo dá privacidade, né? A gente não tem o inconveniente de ter uma janela do banheiro virada para um monte de janela de banheiros de cada uma das suítes viradas para as fachadas da casa. Tem aqui então esse quartinho, pode ser um guardador, mas também fazer essa passagem, né? Esse quarto ele tá com as malas, ele pode ser uma rouparia, né? E tem a finalidade que for mais útil para quem estiver usando a casa. E essa aqui é a área de serviço da parte, vamos dizer, mais íntima da casa, né? Com mesa de passar roupa, a lavanderia. A gente pode usar isso dessa forma, de maneira que a roupa de cama, em vez de você ter que ficar subindo, descendo escada, toalha, em vez de subir e descer escada, pijama, não, você arruma tudo aqui, guarda, depois na hora de colocar, leva de volta. Então isso é uma coisa muito prática, é muito fácil de usar. E o bom é que é tudo aparente, então quando você sobe essa escada, você vê toda a parte de sustentabilidade da casa. Sim. Né? As placas, a geração de energia, isso. Essa ideia, né? A laje de cobertura ela é bem ampla, né? E ela contém as placas fotovoltaicas, tem a facilidade de manutenção muito grande, né? A laje é muito bem construída, mas para você acessar e mantê-la limpa, né? Você tem uma escada interna que evita ter que subir pela fachada, ter um alçapão, não tem nada disso. Tem uma infraestrutura de manutenção na casa pronta para ser usada, né? Muito bom. Agora vamos descer? Finalmente aqui na fachada da casa, quando você olha por aqui para a casa, você não tem a visão de tudo que essa casa é e de toda essa iluminação que ela entrega, né? Essas janelas, elas parecem pequenas olhando daqui. E quando a gente entra, elas são enormes do lado de dentro. É quase como que uma ilusão de ótica. Natasha, é verdade. O que acontece é o seguinte, aqui nós estamos longe, no final, daqui até lá tem uma distância. Ela parece uma casa até pequena olhando de fora, né? Mas olha só, nós temos muito jardim em volta, né? Então o jardim, ele emoldura a casa e ela ficando solta aqui, a gente, com essa distância que a gente está dela,
dá essa impressão de que ela é uma casa que tem um padrão de espaço muito parecido com um das demais. Só que não, quando a gente está lá dentro é que a gente vê que essas janelas, elas são praticamente uma porta inteira. Exato. Né? É. Isso é muito, muito interessante dessa casa. Ou seja, você tem que vir para conhecer por dentro. É verdade, Natasha. Acho que você já percebeu que essa é um tipo de casa que você tem que vir para conhecer ela por dentro. É verdade, eu concordo com a Natasha. Ela fica muito bem aqui fora, mas uma vez que a gente entra, a gente não quer sair, né, Natasha? Exatamente, ela fica melhor ainda. É.